19 de janeiro de 1982, São Paulo. Era 9 horas da manhã, algo quebrou a rotina. Elis Regina parou de atender o telefone. O silêncio começou a preocupar. Seu namorado na época, o advogado Samuel McDowell, decidiu ir até o apartamento onde ela morava, em São Paulo. Ao entrar, encontrou Elis caída no chão do quarto, inconsciente. A ajuda foi chamada imediatamente, mas o tempo já havia feito seu trabalho cruel. Elis não resistiu. Horas depois, o médico legal realizaria uma autópsia que chocaria o país, porque o que foi encontrado no corpo de Elis não era apenas daquela noite. Era sobre meses, anos, de um colapso anunciado que ninguém conseguiu impedir. Elis Regina nasceu em Porto Alegre em 1945, um tempo em que sonhar com a música não era visto como um caminho seguro. Ainda assim, desde muito cedo, ainda criança, havia algo impossível de ignorar. Aquela menina não apenas cantava, ela sentia cada palavra. A música não era um talento, era uma necessidade. Aos 12 anos, sua voz já ecoava nas rádios como se o palco fosse um destino inevitável. Aos 19 anos, Elis tomou uma decisão corajosa. Deixou tudo para trás e foi sozinha para o Rio de Janeiro, em busca de um sonho que parecia grande demais para alguém tão jovem. Mas em 1965, esse sonho explodiu diante do país inteiro, com o programa O Fino da Bossa e a vitória no Festival da Música Popular Brasileira com a canção Arrastão. Elis não apenas venceu um concurso, ela se tornou um fenômeno nacional. Os anos 70 marcaram o auge absoluto de sua carreira. Vieram canções que atravessariam gerações como Águas de Março, Como Nossos Pais, e O Bêbado e A Equilibrista. Shows lotados, discos recordistas, aplausos intermináveis. Elis Regina era, sem exagero, a maior estrela da música brasileira. Mas por trás da fama, havia um custo alto. A cobrança constante, o ritmo exaustivo, a pressão de ser perfeita o tempo todo. Enquanto o público via apenas o brilho, algo silencioso acontecia longe dos palcos. No auge da glória, quando tudo parecia estar no lugar, o corpo de Elis já começava a dar sinais claros de colapso. Sinais que foram ignorados por ela e por todos ao redor. Na vida pessoal, Elis se divorciou 2 vezes. Foi mãe de 3 filhos, João Marcelo Boscoli, Pedro Mariano e Maria Rita. A maternidade era seu porto seguro, mas também sua maior angústia. Ela queria estar presente, queria proteger, queria ser suficiente. Entre turnês, compromissos e expectativas, o conflito era constante. Como ser tudo para todos, sem desaparecer no processo. O amor pelos filhos era profundo, mas o tempo parecia sempre curto demais. No final de 1981, Elis Regina já apresentava sinais claros de fragilidade. Muito magra, pálida e com os olhos fundos. Em outubro, cancelou shows durante uma turnê no sul do país por problemas de saúde. Mesmo debilitada, em novembro ainda gravou programas musicais para a TV Cultura. Na noite de 18 de janeiro de 1982, Elis passou sozinha em seu apartamento, consumindo vinho e cocaína. A combinação das substâncias formou cocaetileno, altamente tóxico, causando sobrecarga no coração e sintomas graves como dores no peito, falta de ar, palpitações, sudorese e confusão mental. O problema é que ela estava sozinha. Não havia ninguém para perceber, ninguém para chamar ajuda. Entre a noite de 18 de janeiro e a madrugada do dia 19, o coração de Elis Regina entrou em parada cardiorrespiratória. Foi rápido, silencioso e fatal. Por volta das 3 da manhã, aos 36 anos, a maior voz do Brasil foi silenciada, sozinha em seu quarto. Antes do laudo, existiu uma vida. Antes do silêncio, existiu uma voz que atravessava a alma. Elis Regina não foi apenas uma cantora. Ela foi intensidade em estado bruto. Cantava como quem sangra por dentro e talvez por isso tenha tocado tanta gente. Quando essa voz se calou, o Brasil parou. Mas foi longe dos palcos, no silêncio de um apartamento, que o corpo contou a última história. Naquela manhã, Elis não atendia telefone. Então seu namorado, o advogado Samuel McDowell, dirigiu-se ao apartamento de Elis em São Paulo. Ao abrir a porta, deparou-se com ela, caída no chão do quarto, sem consciência. Socorro foi chamado de imediato, mas o tempo já havia consumado seu destino. Elis não sobreviveu. As equipes de resgate chegaram ao local, mas já era tarde. Elis havia morrido há horas, e a rigidez cadavérica já havia se iniciado.
Não havia mais nada a fazer. Seguindo o procedimento padrão, o corpo foi coberto e a cena isolada. A polícia realizou a investigação preliminar. Não havia sinais de violência, arrombamento ou qualquer indício suspeito. O corpo de Elis Regina foi levado ao Instituto Médico Legal de São Paulo para autópsia obrigatória. A notícia de sua morte vazou rapidamente e rádios, TVs e jornais interromperam a programação. O Brasil inteiro parou. A autópsia revelou que aquela morte não começou naquela noite. O corpo de Elis apresentava sinais de desgaste físico severo, peso muito abaixo do ideal, desnutrição avançada, pele pálida, fadiga crônica, cabelos quebradiços e unhas fracas. Sinais de que seu corpo não recebia nutrientes adequados há meses. O exame do coração mostrou sobrecarga crônica, microlesões no miocárdio, artérias coronárias levemente estreitadas e sinais de esforço prolongado devido ao uso contínuo de estimulantes. Os pulmões apresentavam leve congestão, indicando dificuldade respiratória nos momentos finais, e o fígado mostrava sinais de sobrecarga metabólica, trabalhando além da capacidade para processar toxinas. A análise química confirmou níveis elevados de cocaína no sangue, álcool em concentração moderada e a presença de cocatiliano, o composto formado quando álcool e cocaína são metabolizados juntos. Extremamente cardiotóxico, o cocaetileno foi a causa primária da morte, levando a uma parada cardiorrespiratória entre 3 horas e 4 horas da madrugada. O corpo também mostrava sinais de uso crônico de substâncias estimulantes. Não foi um evento isolado. A investigação policial concluiu que não havia sinais de violência ou participação de terceiros. A morte foi classificada como acidental, causada por intoxicação. A cocaína acelerou o coração enquanto estreitava os vasos sanguíneos, e o álcool mascarou os sinais de alerta do corpo, tornando impossível perceber o perigo até ser tarde demais. Naquela noite, o coração de Elis não resistiu, e o corpo que carregou a maior voz do Brasil parou. No dia seguinte, 20 de janeiro, a notícia dominou jornais, rádios e TVs. O laudo toxicológico confirmou a causa da morte, mostrando que o problema das drogas também atingia os palcos e estúdios, não apenas as ruas. O velório aconteceu no Palácio das Convenções do Anhembi, em São Paulo, com o corpo exposto em caixão aberto, permitindo que o Brasil inteiro se despedisse de sua maior voz. Mais de 200 mil pessoas passaram pelo caixão de Elis em menos de 24 horas. Filas de quilômetros, esperas de 6 a 7 horas, choros coletivos, gritos e desmaios marcaram a despedida. Entre os presentes estavam Chico Buarque, Caetano Veloso, Milton Nascimento, Tom Jobim e Gilberto Gil, todos em silêncio em choque. Um dos momentos mais marcantes foi quando tocaram Águas de Março, gravada com Tom Jobim, e a multidão inteira cantou junto, em prantos, como se Elis estivesse ali cantando pela última vez. No dia 21 de janeiro, Elis foi sepultada no cemitério de Vila Mariana, em São Paulo. O cortejo foi acompanhado por milhares de pessoas, com flores, faixas e cartazes. Elis, você é eterna. Sua morte marcou a história brasileira. Pela primeira vez, a sociedade discutiu abertamente o uso de drogas no meio artístico e começou a debater saúde mental, pressão por tratamento e cuidados com artistas. O legado musical de Elis é imenso. Mais de 20 álbuns gravados, centenas de músicas, incluindo clássicos como Nossos Pais, O Bêbado e a Equilibrista, Águas de Março e Arrastão. Ela é considerada a maior intérprete da MPB de todos os tempos, com técnica, emoção e presença únicas. Seus filhos Maria Rita, João Marcelo Boscoli e Pedro Mariano seguiram na música carregando o legado da mãe com respeito e orgulho. Quando Elis morreu, Maria Rita tinha apenas 4 anos. Cresceu ouvindo histórias sobre a mãe, vendo imagens antigas, sentindo uma ausência que nunca conseguiu explicar completamente. Durante muitos anos, Maria Rita evitou cantar. O peso do nome era grande demais, as comparações, inevitáveis. Mas a música, assim como aconteceu com Elis, não pediu permissão. Quando Maria Rita finalmente subiu aos palcos, o público reconheceu algo familiar. Não era a voz da mãe, mas a verdade na forma de cantar, a intensidade, a entrega, a emoção. A música não morreu com Elis, ela apenas encontrou outro corpo para continuar existindo. Hoje, Elis não é lembrada pela forma como morreu, mas pela intensidade com que viveu e cantou. Ela tinha 36 anos quando seu coração parou. O laudo indicou a causa, mas a pergunta permanece. Onde estavam todos quando ela pedia socorro silenciosamente? O talento e a fama não protegem ninguém.
Cuidado protege. Elis não se permitiu ser cuidada, e o Brasil perdeu sua maior voz, não em um palco, mas em silêncio. Se essa história te emocionou, inscreva-se e acompanhe mais relatos reais. Aqui, onde a história termina, o laudo começa.